Bom dia. Nossa, daqui está assim, muito lindo, está bem florido e com as mães aqui todas lindas. É um jardim realmente. Então, que o Senhor continue abençoando cada uma de vocês, cada uma de nós, né? Porque também sou mãe. Só tá ainda que ainda não é, né? Mas já está no caminho. Então, quero agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês e dizer que só o Senhor para recompensá-las de tanto trabalho, de tanta dedicação, de tudo que vocês têm feito em prol dos filhos, da família, mulheres guerreiras, mulheres que batalham no dia a dia, mas tudo isso por causa do Senhor. Mas tudo isso por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso mesmo? Mas vamos dar início à nossa programação. Bom dia. Vamos começar o nosso sorteio. O sorteio de hoje vai ser para todas as mães presentes. Todo mundo recebeu o papelzinho? Alguém está faltando? Meninas, aqui ó, tia Tânia. Mais alguém? Não. Vamos lá. Então, quem vai ser a premiada agora no primeiro momento é a mãe que está com o número 85. Não, acho que não é combinado. Ainda não. 85. Cadê? Bia, Josi. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Cadê a mamãe? Veio estar ali sentadinha, né? Outro número. Pode vir. Vitória. Número 100. Não. 55. Número 9. Então é possível, né? Número 50. Número 32. Número 19. Agora, daqui. Número 66. Número 23. Apareceu, Margarida. Agora as meninas que estão aqui na direção vão tomar a posse, né? E a gente depois retorna com um novo sorteio, tá bom? Bom dia, irmãos. É muito bom estarmos aqui para adorar a Deus nesse dia tão especial. Agora peço
peço ao irmão Rian que agradeça a Deus por todas as mães e pelas famílias da igreja. Agora peço ao irmão Rian que agradeça a Deus por todas as mães e pelas famílias da igreja. Familiares que possam aguardar a vida deles cada dia mais, meu Deus. E abençoe e proteja de todo mundo. Peço à igreja que fique de pé e vamos cantar o hino 459 do cantor cristão. Para que nos ofertas. Vamos fazer diferente. Aqui não foi passado ali. Vai ficar de pé só as mães. Principalmente até pela letra do hino. Os demais irmãos se preocupem, não, depois eu tenho a oportunidade de vocês. Agora eu chamo os adolescentes. Enquanto isso, nós vamos sortear mais alguns presentinhos.
Número 15. Número 52. Número 99. Número 40. Número 77. Olha, Lene. Amém. O último, número 45. 45. Número 26. Daqui a pouco tem mais. Ei. Coração de mãe. Coração de mãe é algo puro e belo. Carrega singeleza e carinho em suas mãos. E seu meio sorriso canta com emoção. Coração de mãe é algo fraternal. Carrega na alma o cuidado e doa seu amor maternal. É a mais delicada como mulher, ela é protetora. Seu valor é real, é sábia, é educadora. Coração de mãe é algo que enobrece. Com sacrifícios e dores, o seu amor prevalece. Merece nossa fé e nossa admiração. Pois carrega na alma o cuidado e doa seu amor maternal. Coração de mãe são flores perfumadas. Tem zelado seu papel e é estimado. Na formosura do amor, por ser seu coração cheio de amor. Que envolve de ternura mesmo em dias de lutas, tem a beleza e esplendor. Mãe, símbolo de aconchego, sinônimo de carinho. Tu és amada com amor fraternal. E hoje dizemos, coração de mãe, neste dia especial. Agora vamos ouvir o irmão Arthur.
Agora, eu vou pedir aos irmãos que apaguem as luzes, que a gente vai passar um vídeo que é uma homenagem das Pérolas de Cristo para as mães da classe. E logo depois, a classe Pérola de Cristo vai cantar.
Enquanto as crianças estão se organizando, nós vamos fazer mais um sorteio. Número 16. 16, alguém? Número 22. 22. Aline. Número 79. 79. Número 37. Número 82. Número 75. Temos uma ganhadora. Número 42. Elionari. Ó, o departamento infantil está ganhando toda, né? Daqui a pouco tem mais. As crianças agora vão homenagear suas mães.
Convido os juniores para fazer uma apresentação. Vamos fazer mais alguns sorteios, está acabando já. Número 60. Ó, Luana. Parabéns. Número 65. Ó, Rita ali. Número 63. 73. Alguém? 73? Número 1. Tia Márcia ali. Número 56. 56. Número 97. Número 84. Número 30. Difícil. 88. Ó, irmã Maria Rita. Parabéns. Número 71. Número 76. Número 78. Número 25. Tem dois pacotinhos, dois papéis aí. Número 25, a minha avó. Número 70. O da minha avó é um vale manicure com a irmã Priscila. Número 70. O próximo é uma hidratação e escova com Thaís. 87. 72. 71. 17. Marcela. Vou buscar aqui. Temos mais um ainda. O último. Esse é o meu. Pega aqui,
Obrigado, irmão Moura, que doou a cesta pra gente. Também todas as pessoas que contribuíram para o sorteio. Já acabou. Mamãe, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que seria sem você. Você me deu amor, me deu carinho. E hoje eu agradeço com um beijinho. Mamãe, serei sempre o seu bebê. E agora, até quando eu crescer, te amo no fundo do coração. Por isso hoje eu canto essa canção. Mamãe, eu queria agradecer por sempre me amar e proteger.
Mamãe, tu és para mim a mais bela flor que vive no jardim do meu coração. Teu amor por esse ternura, lindo, singelo, uma bênção, um dom. Um dia o amor transformou na vida e sua vida eu nasci. Agradeço a Deus porque és amor para mim. Receba essa homenagem, amor, carinho e emoção. Muito sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver.
Peça a irmã Eloá que faça uma oração por todas as mães e também pelo pregador. Senhor Deus, obrigada por este dia. Te peço que você cuide de todas as mães que estão aqui. Obrigada pela vida de todas elas. Te peço que você abençoe cada família e cada uma delas. Obrigada por tudo que o Senhor fez por todos nós. Em teu nome, amém. Amém. Queremos agradecer a todos os visitantes presentes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queremos desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que lutam diariamente por seus filhos. Obrigada por tudo que vocês fazem por nós. A palavra está com o pregador. Bom dia, irmãos. Alegria poder estar aqui e poder falar Feliz Dia das Mães, né, para cada mãe que está aqui. Eu ainda não falei com a minha mãe hoje, mas devo falar com ela. Então, estou muito contente. Essas datas, geralmente, para os missionários, são datas um pouco mais especiais, né? Porque nem sempre a gente está no nosso local para poder pessoalmente falar com as nossas mães, né? Ou estar nas nossas igrejas e participar de um culto assim. Então, estou muito feliz por estar aqui no dia de hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, pode ficar em pé, e eu gostaria de fazer uma leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. E diz assim as Sagradas Escrituras: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada,
as pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Pode sentar. Mãe, expressões de piedade e singeleza no lar. Esse é o tema que eu queria falar hoje. E eu gostaria de usar o exemplo de Maria, que foi mãe de Jesus. Bom, nós precisamos saber que Maria, ela era uma mulher comum, ela não foi uma pessoa sem pecados, como a igreja, como é ensinado na igreja romana, na igreja católica. Ela não foi elevada ao céu sem pecado, ela não é a rainha do céu, e ela também não recebeu uma graça especial de Deus, uma graça especial de Deus para tomar e ser considerada nessa posição ao ponto de ser uma pessoa santa que possa intermediar os nossos pedidos daqui, ser intermediadora entre nós e Deus. Por que isso não é verdade? Porque não é bíblico. Nós temos como base de fé a ser seguido as palavras de Deus. Nossa prática a ser seguida como a palavra de Deus. Então nós não encontramos esses ensinos na Bíblia. Então eu gostaria de tomar como exemplo a pessoa de Maria para falar um pouco sobre piedade e singeleza. Sobre a singeleza, eu estou me referindo à simplicidade dela, a simplicidade como uma mulher comum na sua estrutura, a sua posição social. Ela não era uma pessoa rica, ela não era uma pessoa com muitos bens e posses. Ela tinha as suas habilidades como mulher, ela tinha as suas debilidades como mulher. Ela estava noiva naquele momento, tinha um planejamento de se casar, já estava ali comprometido. Então ela era uma mulher comum, como qualquer outra. Não tinha nada de diferente dela como mulher das que estão aqui nesse momento. E então ela seguia a vida dela normalmente, até de fato o dia que um anjo aparece e fala com ela de forma tão especial na vida dela. E ela também era uma mulher piedosa. Piedade, compromisso e a vida prática que a gente tem diante de Deus, conforme a aliança que Ele fez conosco, de servirmos, e como ela mesma mostra aqui, olha, sou serva de Deus, no versículo 38, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Isso aqui mostra uma vida piedosa. Ela era judia, ela aguardava o Messias, ela cria nas promessas de Deus para o seu povo, e ela aceitou, como o profeta Isaías, o chamado do profeta Isaías, vocês se lembram? Olha, quem enviarei e a quem há de tomar? Eis-me aqui. Ela também aceitou. E isso, irmãos, foi um ato de fé, porque a circunstância que ela estava ali era de
que ela era ainda noiva. É tanto que José, ele se preocupa com isso. Eu vou desfazer o noivado, porque eu não quero que ela seja apedrejada, eu não quero que ela seja aqui, tenha um problema. E o anjo também vai lá para José e fala: não, meu amigo, pode ficar tranquilo, que as coisas vão acontecer da forma como Deus preparou. Posteriormente ela vai lá, eles vão lá, então ele a toma em casamento, né? Então tudo acontece da forma de Deus. Então o Senhor ele age de uma forma tão especial, né? Porque ele escolhe vir ao mundo da maneira mais sublime, no contexto humano, que é em forma de um bebê. Da maneira mais sublime, né? O Senhor que está no céu, ele vem em forma de um bebê. Dá para imaginar uma coisa dessa? Como é que Deus é tão perfeito em tudo que ele faz, né? E surpreende sempre. E quem que ele usa? Uma mãe, né? Ele olha para Maria e manda esse anjo até lá e fala: ó, vou usar a sua vida, né, para isso. Então nós podemos observar na vida de Maria, essa serva de Deus, expressões de fato de piedade e singeleza, o que foi algo muito marcante na vida dela, né? Diante daquela época, como que uma mulher poderia suportar a perseguição que houve naquele momento, onde Herodes, naquela época, né, ele ficou sabendo: olha, o rei dos judeus aí chegou e manda matar, né? Ele quando os sábios vão visitar Maria após o seu nascimento, ele fala para eles assim: ó, aí depois vocês passam por aqui e me avisam, eu quero ir lá também adorá-lo. E os sábios não vão, porque Herodes queria matá-lo. E Herodes ficou tão furioso que ele manda matar todas as crianças, né? Os meninos até 2 anos. Os irmãos conhecem a história. Como é que Maria poderia suportar uma situação dessa, passando por isso, sabendo que queriam matar o seu filho, sem uma vida de piedade? Como é que ela poderia conviver com esse terror e ver aquilo que aconteceu com o seu próprio povo? Como é que ela ia suportar isso daí? Mas ela confiou no Senhor para suportar por essa dificuldade, essa perseguição naquela época. A trajetória da vida de Maria também é marcada por esse exemplo de singeleza, de simplicidade dela. Ganhar uma criança, ter uma criança, em condições tão difíceis, como vocês conhecem a história, né, sem um local de hospedagem. Então vai para uma estrebaria, né? Naquela época esses locais ficavam em cavernas também, em pedras, e o local, muito provavelmente o local que Jesus nasceu, foi uma pedra, um coxo feito de pedra, né? Um coxo feito de pedra. Ele nasceu ali dentro, foi colocado lá dentro. E ela, como ela mesma disse: eu sou servo de Deus, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Então, o nascimento de Cristo é sobre essas condições. São condições precárias, são condições totalmente anormais, né, para os dias de hoje e também para aquela época. Ela também ela tem que sair, né, tem que se mudar, tem que ir para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes.
Então, foi uma trajetória difícil, né? Contudo, não foi impossível, mas para passar por uma situação dessa, a pessoa precisa entender que ali é um momento de ser simples, e aliada mesmo é a simplicidade, desenvolver uma vida simples. Sabe que no meu treinamento missionário, o que mais me serviu, o que mais me tocou, de uma forma prática, o que mais veio assim para de fato moldar a minha vida, foi desenvolver uma vida simples. Lembro até hoje, quando eu cheguei no Instituto Bíblico lá, no Instituto Bíblico Beniel, eles falaram assim, e aqui, depois de 2 dias só, passando as normas lá do Instituto, eles falaram, e aqui vocês também vão ter a oportunidade de aprender a desenvolver uma vida simples. E nós sabemos que simplicidade não está só relacionado àquilo que a gente tem, àquilo que a gente veste, né? Mas a atitude do coração, né? Não é a ausência de bens, não é a ausência de poder, mas é de fato a atitude de coração. E isso ela teve para continuar a vida dela. Ela era uma pessoa comum, ela não poderia suportar tudo isso na sua vida se ela não tivesse disposta a viver em simplicidade. Vocês querem ver uma coisa? Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Alguém abre aí, pode ler, por favor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Veja o que Moisés falou para o povo quando ele estava dando a lei do Senhor. Veja o que Moisés falou para o povo, caso o povo de fato não assumisse a aliança de Deus com eles. Alguém pode ler, por favor? Não te esqueças do dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer todos os dias que na terra viver, e as ensinará a servir. Pois bem, não se esquecer daquilo que o Senhor, não se esquecer daquilo que o Senhor disse aos filhos de Deus e temer ao Senhor para o quê? Para seguir em diante. E isso aqui, irmãos, é simplicidade, singeleza e piedade faz toda a diferença na vida, né, de qualquer pessoa, para poder cumprir isso que Deus está falando. Maria, como uma mulher e mãe, né, escolhida e usada por Deus, ela deixa esse legado que eu gostaria de hoje pensar. No Dia das Mães, comemorando os Dias das Mães, ela deixa esse legado para as mães também. Como serva de Deus, ela deixa esse legado, e é algo muito grande que se estende às mães, se estende aos pais, aos filhos e toda a família. De forma mais prática, a mãe no lar é a grande influenciadora. Entre os indígenas, as crianças elas têm fases, e essas fases elas são mostradas visivelmente através do que a criança vai fazendo. Então ela tem a fase do peito, ela tem a fase de sentar no colo, ela tem a fase de engatear, ela vai ainda até chegar na fasezinha ali de aprender a remar, aprender a ir no mar
com o pai, aprender a pescar, e vai indo. E toda a cultura de crenças é passada através, né, a maior parte é passada através da mãe. Então a mãe é a grande influenciadora do lar, em contraste com os meios de influência que a gente tem lá fora, a televisão, né? Todos os meios de comunicação. Quem vai fazer essa grande diferença no lar é a mãe. A tradição judaica diz que Deus usa a mulher para falar com o marido. Interessante isso, né? Deus usa a mulher para falar com o marido. Mas na tradição judaica, o que eles estão pensando é em todos os detalhes. Até na hora da compra. Até na hora da escolha de uma roupa. Deus usa a mulher para falar com o marido. É assim que a tradição judaica crê e ensina. Agora, que tipo de mulher Deus vai usar para isso? Que tipo de mulher Deus vai usar para isso? Uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que está disposta a viver em simplicidade. Eu vou ler agora o texto do 46 até o 56, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Após isso, Maria vai lá até a casa de Zacarias, fala com a parenta dela, Isabel, e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Do versículo 39 até o 45. E em resposta a isso, Maria, ela louva a Deus. Versículo 46 diz assim, Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Então ela, diante de toda essa situação, ela abre a boca dela e derrama, o coração dela diante de Deus, agradecendo a Deus porque estava acontecendo na vida dela. Isso aqui a gente vê que o texto tem essa estrutura literária aqui de um salmo. Nós podemos dizer que isso aqui é um salmo, o salmo de Maria, o cântico de Maria a Deus, pela alegria que ela sente de ver tudo que está acontecendo com ela. Então, pensando na vida de piedade e de singeleza de Maria, eu gostaria de mencionar algumas implicações, tendo como exemplo a vida dessa serva de Deus, e obviamente gostaria de dirigir isso às nossas queridas mamães que estão aqui hoje, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. A primeira implicação aqui é alegria de ser mãe. Alegria de ser mãe. Observe aqui o que ela disse. Observe de fato a forma como Lucas escreveu aqui, o que ela diz ali, expressando essa alegria de ver tudo
tudo que ia acontecer na sua vida, independente das situações adversas, né, do espírito da época que havia ali contra os propósitos de Deus na vida dela. Ela foi uma pessoa alegre quando ela recebeu essa notícia. Maria, ela não pensou assim: olha, como é que eu vou ser mãe se estão tentando matar meu filho? Não foi essa a preocupação dela. Como é que eu vou ser mãe nessas circunstâncias? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou ser mãe sem um lugar para meu filho nascer? Como é que eu vou ser mãe se eu não tenho essas coisas aqui, ó, na minha vida? Se está me faltando isso? Como é que eu vou ser mãe desprovida de tais e tais e tais e tais recursos? Como é que eu vou ser mãe sendo humilde, né, desse jeito? Olha a minha vida. Quando eu falo ser humilde desse jeito, estou me referindo a de fato entender o que é humildade. Humildade não é ser desprovido disso ou daquilo, mas trata-se do caráter cristão que Deus ele quer que cada um de seus filhos tenha. Então ela não pensou desse jeito. Apesar de toda essa situação, ela exprime a sua alegria verdadeira como mãe na presença pessoal daqueles que estavam ali, né, da sua prima. Existiu uma alegria nela para isso. E o que gera alegria em Maria é o fato dela entender o significado desse chamado de Deus para ela. Isso que vai gerar alegria. Então, você, mãe, você recebeu essa bênção de Deus na sua vida, né? Que foi de fato o propósito de constituir uma família junto com seu esposo. Deus disse para Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus falou assim, ó: Deus os abençoou e disse: sede fecundos e enchei a terra e dominai sobre os animais e as coisas. Então, se você não sente alegria de ser mãe, você está no seu coração descumprindo a ordem de Deus dentro da família. Dentro da família. Isso daí, né, a família como sendo a primeira instituição de Deus aqui no mundo, Deus tem um propósito de abençoar a humanidade através da família. Não importa, minha querida mãe, não importa se você tornou-se mãe fora do casamento, provavelmente por uma questão, se você tornou-se mãe fora do casamento, talvez por uma questão de um ato de rebeldia da sua parte. Não importa, você é mãe. Não importa, minha querida mãe, se você sofreu na sua vida alguma violação ou abuso, que a consequência foi você ter um filho. Não interessa. Não interessa. Deus permitiu isso na sua vida. E você é mãe. Você é mãe e você tem como objetivo criar seu filho, e não só vir aqui na igreja apresentá-lo a Deus, mas você tem a obrigação dada por Deus de apresentar Deus ao seu filho
Essa é a diferença. As pessoas querem vir aqui na frente apresentar os seus filhos a Deus, mas às vezes não apresentam Deus aos seus filhos. Isso é responsabilidade dos pais, da mãe. Receba isso de Deus e tenha alegria de fazer isso na sua vida, porque a apresentação de filhos aqui, de fato, é o nosso reconhecimento da igreja estar recebendo no seio ali aquela criança. E como igreja, como corpo, se responsabilizar para ensinar as coisas de Deus. Mas essa responsabilidade no lar são dos pais. Então isso é um motivo de alegria para você que é mãe, independente da sua circunstância como mãe hoje, né? Se você é uma mãe que não tem o marido, né? A forma de como foi o nascimento do seu filho, acima de tudo isso, meus queridos, minhas queridas, a graça de Deus abunda em qualquer circunstância, e a misericórdia de Deus nos cobre, e é Deus que perdoa os pecados. Deus que perdoa os pecados. Então, diante de Deus, você tem essa responsabilidade, minha querida mãe, né? Algumas circunstâncias, de fato, traz desânimo, né? Porque a gente tem esse desejo, né? A mãe vai ter esse desejo, né, de viver, de dar o melhor para o seu filho, de fazer o melhor para ele. Então, algumas circunstâncias vêm para desanimar, para impedir vocês de irem em frente. Mas agarrem-se à graça de Deus, né? Porque Deus, ele é assim. Olha, Deus, como alguém já disse, né? O plano de Deus é dar e dar, abençoar. Esse é o plano de Deus para nós, né? Que Deus é esse, né? Que Deus maravilhoso é esse? Esse é o plano de Deus para nós, e é Ele que perdoa os nossos pecados. Então, se você carrega alguma mágoa, vá lá no seu quarto e ajoelhe-se diante de Deus. Se você sente que não é habilitada para cumprir essa função que Deus lhe deu, vá lá e dê o seu coração a Deus também, e peça para Deus que Ele perdoe os seus pecados, se for o caso. Peça para Deus para que Ele enche o seu coração de alegria e lhe dê visão de campo do seu lar, da sua família, para que você atue de fato. Entender o que é ser mãe faz toda a diferença. Faz toda a diferença, não importa a circunstância que vem, porque de fato, às vezes, as circunstâncias elas vão tentar desviar essa alegria, vão tentar desviar essa alegria. Então, uma vez eu estava lá no Rio Negro com um indígena, o nome dele era Moisés. Estava lá com o seu Moisés e a gente estava bem na beira do rio, e tinha muitos índios lá. Eu estava programando uma viagem para ir para a aldeia, estava lá me acompanhando. Então, de repente, chegou uma mãe com um filho, mais ou menos uns 8 anos. E ela estava procurando alguém para dar àquela criança. Ela chegou ali e na minha frente ele falou assim: vocês não estão querendo um menino não? Vocês não estão querendo menino não? Vocês não estão querendo menino não? E o seu Moisés olhou e falou: rapaz, eu vou levar. Ela não está querendo, eu vou levar para mim, né? Olha esse menino. E ele quis pegar, mas aí a gente orientou: olha, não pegue, porque a gente não sabe se essa mulher roubou essa criança, se ela, o que ela fez, né? Dá mais um tempo aí. Aí depois ela sumiu dali e a gente foi tentar ver o que tinha acontecido. Ela era mãe de fato do menino, mas como eles falaram, eles disseram que ela
gosta de sair à noite, pastor, por isso ela não quer o menino. Então veja, claro que isso é um exagero, é um extremo, né? Mas tem elementos na nossa vida que aparecem para assumir o lugar da alegria que Deus coloca diante de nós, diante das responsabilidades que nós temos. Então a alegria de ser mãe, saber o que isso significa, é o que vai fazer diferença na sua vida. Segunda implicação, a convicção e a certeza do seu ministério como mãe. Olha que interessante, versículo 59. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Convicção e certeza do seu ministério, o ministério que Deus lhe deu. O Senhor Deus fez grandes coisas por mim, foi o que Maria disse, porque ela sabia o que aquilo significa. Ela sabia o que Deus estava fazendo na vida dela. Ela sabia que aquilo de fato estava fazendo parte ali do propósito de Deus. Então ela tinha essa certeza da função dela ali naquele momento. Maria, ela foi chamada por Deus para dar a luz ao Salvador em cumprimento à profecia dada lá por Isaías capítulo 7, né? E ela se propôs como servo de Deus, manifestando a sua convicção e certeza da atuação de Deus, que agia em todo o tempo na história. Veja que o próprio texto aqui faz menção de toda a história de Deus. Ela lembra do que Deus fez com o seu povo, que Ele destronou principados, né? Ele derrubou os príncipes, encheu de coisas boas os famintos, ajudou o seu servo Israel. Então ela sabia o que significava a responsabilidade que ela tinha, né? Então observem que uma vida piedosa, minhas queridas mães, faz toda a diferença. Faz toda a diferença na vida, né? E vocês receberam esse ministério de Deus no seu lar. Vocês receberam esse ministério de Deus no seu lar. Agora, como é que a gente vai definir isso? É um ministério muito amplo, né? É um ministério muito amplo. Por quê? Porque trata-se de criação dos filhos, da edificação do lar, do desenvolvimento, saber desenvolver sabedoria no lar. São cuidados pessoais, são exortações, correções, cuidar do marido, ter afeto, amor, e sem deixar de mencionar muita paciência. Tem que ter muita paciência, gente. Tem que ter muita paciência. É ou não é um chamado de Deus? É um chamado, mas é um chamado específico, né? É um chamado muito específico, porque tem que ter muita paciência. A questão é que Maria, ela sabia que o seu filho haveria de cumprir o propósito de Deus. Ela sabia disso. Ela sabia disso, que o seu filho iria cumprir um propósito. E é interessante também que ela teve mais filhos. E que os filhos dela seguiram os propósitos de Deus. Os filhos dela seguiram os propósitos de Deus. Eu ouvi um relatório de um missionário que trabalha no PV, né, lá no Seminário Palavra da Vida de Atibaia.
E a função dele ali era como professor e também divulgador do campo missionário, a fim de desafiar jovens para o campo missionário. Sabe qual é uma das coisas que ele disse lá? De maior dificuldade a maior dificuldade de ter missionários no campo era que os pais não queriam que os seus filhos fossem para o campo missionário. Os pais não queriam que os seus filhos saíssem de longe deles. Poderia até ser um pastor, mas missionário não. Porque missionário se manda, não dá notícia. Missionário não. Os pais impedindo os filhos. Saber, minhas queridas irmãs, que os seus filhos pertencem a Deus é entender de fato, o sinônimo de fato de entender qual é o chamado de Deus, a certeza da convicção do ministério que Deus deu. Meus queridos, a única coisa que a gente vai levar para o céu é a nossa família. A única coisa que a gente pode levar para o céu, levar entre aspas aqui, mas a única coisa são pessoas, é a nossa família, E qual é o problema do seu filho ser um missionário? Qual é o problema do seu filho ser um pastor? Qual é o problema do seu filho de sair de perto de você para desenvolver um ministério específico, um planejamento de vida específico junto com a esposa? Qual é o problema? Isso não deve ser um problema. Mas confiar em Deus, saber que Ele está no controle, saber que Ele está direcionando as coisas na sua vida, é que vai fazer a diferença. De fato, entender esse ministério, ter convicção do que Deus quer na sua vida como mãe. E por último, descansar no cuidado de Deus. Descansar no cuidado de Deus. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seu trono. E exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos. Despediu de mãos vazias os ricos. Ela está mencionando aqui a força de Deus ante a toda aquela força do mundo que vem para destruir, que vem tentando acabar com o planejamento de Deus, assim como foi com Herodes. Obviamente que Satanás estava por trás disso, mas Maria via como é que Deus agia em poder. Por isso, descansar no poder de Deus, porque essas situações vêm que como mãe você fica ali agora, o que vai ser? Quem é que vai suprir? Quem é que vai providenciar? Quem é que vai subir lá no telhado? Quem é que vai fazer essas coisas para mim? Quem é que pode fazer isso? Mas Deus é poderoso em obras. Deus é poderoso em obras para resolver o seu problema. Maria, ela seguiria a vida como uma mulher comum. Uma mulher comum, como qualquer outra aqui, casada, grávida, com expectativas de mãe, pensando na criação de seus filhos, no cuidado, dando atenção para o seu esposo. Ela seguiria a vida do dia a dia, Então a declaração que ela faz nesses versos aqui reflete a confiança que ela tinha no Senhor, lembrando-se da história do seu povo, da presença de Deus.
e de suas grandes obras de redenção em favor do povo de Israel, assim como também o seu poder soberano sobre toda e qualquer autoridade no mundo. Maria sabia que Deus supriria as suas necessidades pessoais. Ela sabia disso. E somente através, minhas queridas, de uma vida piedosa a Deus, nós podemos reparar e refletir e descansar no Senhor, para tentar e achar o significado de tudo isso que Deus fala, que às vezes fica só aqui, fica só nas letras, fica só na liturgia, fica só aqui no púlpito onde eu estou falando. E cadê o significado disso, a ponto de trazer transformação na nossa vida? Maria mostra isso na vida dela, todo o percurso dela, né, seguindo Cristo, andando com os filhos também. Então, uma vez, né, não tem muito tempo, um casal de missionários perdeu a filha. Essa filha era casada, missionária também, tinha 2 filhos, teve câncer, ela morreu. Estava traduzindo a Bíblia numa língua indígena, ela morreu. Essa moça morreu, moça muito jóia, eu conheci. Então nós fomos visitar, eu e minha esposa, fomos visitá-los lá, esse casal, né, de missionários. Ela já tinha passado mais de ano e ela ainda não tinha vencido a dor, né? Eu acho que essa dor ela fica sempre, né? Mas de fato era muito ainda agudo no coração dela. E ela começou a chorar e lembrar de tudo que aconteceu, e buscar um culpado para ali, um culpado para cá e tal, não sei o quê. E por fim, a dor dela fez o seguinte questionamento: Jeconias, será que Deus mexe em pedra errada? Será que Deus mexe em pedra errada? Será que Deus não errou em ter levado a minha filha? Será que Deus não cometeu um erro? Né? Isso sugere o que, meus irmãos? Falta de descanso no Senhor. Vocês viram aqui quem teve na sexta-feira, no culto de oração, né? O testemunho do pastor Bilmon aqui, perdeu na aldeia ainda a filha de 2 anos e meio. Ele disse no testemunho dele que ele foi lá para a pista de pouso. Então é uma aldeia, tudo é mata, o missionário tem que abrir uma pista de 500 metros, derrubar todas as árvores ali, arrancar raiz e tudo, e deixar o melhor tapete que ele conseguir para o avião poder pousar. Então ele foi lá para a pista de pouso, e ele disse que ele falou tanta coisa para Deus que no testemunho ele disse: eu não vou nem mencionar aqui, porque foi coisa feia mesmo. Foi coisa feia mesmo. E acontece isso conosco, né? Acontece isso conosco. Quem somos nós, irmãos? Para onde a gente vai? Para onde que vocês, minhas queridas mães, podem ir sem descanso? Ninguém vai para nenhum lugar sem descanso. Ninguém vai para nenhum lugar sem descanso. O que iria sobrar? O que sobraria de nós sem um período de descanso? Então, além do descanso físico do corpo, é necessário também que a gente descanse o nosso corpo, alma e espírito no Senhor, para que a nossa fragilidade não seja abalada a tanto que de fato a gente venha se decepcionar com Deus, ir para longe de Deus, porque sem Deus é bem pior.
alimentar a mente, né? O espírito com uma vida piedosa. Vamos nos lembrar do profeta Daniel, que por causa da sua piedade foi preso, foi lançado à cova dos leões. Lá ele ficou. Era bem comum, a cova dos leões era um buraco muito grande, né? Que eles faziam, deixavam os leões lá e eles não conseguiam subir. E ele foi lançado lá. Mas ele orou. Queridos, dá para ter um exemplo mais prático do que isso? Dá, né? Os outros exemplos que tem na Bíblia dos outros servos de Deus. Mas é um exemplo muito prático de alguém que descansou no Senhor e orou ali, e ficou ali e foi salvo por Deus, por causa da piedade, por causa da piedade dele. A piedade, né, nos leva a esse descanso, e apesar da nossa natureza pecaminosa, de tudo de ruim, da vontade que a gente tem de fazer o mal, esse momento de piedade é como se ela nos blindasse e neutralizasse a ação do pecado sobre nós. Por isso que Daniel conseguiu ali, lá na cova dos leões, ter paz com Deus. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós e nos movendo ao recanto do descanso, no Senhor. Queridas mães, a vida com Deus é o que vai fazer toda a diferença, pois descansar no poder de Deus é renovar a esperança do próximo dia. Rever os mesmos problemas, lidar com as mesmas situações. Puxa, de novo não, de novo sim, mas o poder de Deus lhe dá esperança para enfrentar esse novo dia. Restaura a fé para ver a sua família transformada aos pés da cruz de Cristo, servindo a Deus como você está fazendo, e enche a sua vida de amor para desenvolver o chamado e a vocação que Deus deu para você. Isso, o tempo de descanso com Deus vai lhe proporcionar isso. O que nós podemos concluir? O que nós podemos concluir? Chegando ao final do sermão, as mães, elas receberam de Deus uma responsabilidade. Como que você se sente? Como é que está o seu coração com essa responsabilidade que Deus lhe deu? Maria é um exemplo de uma mulher singela, simples, de uma mulher piedosa, que vivenciou, né, e viu as obras de benevolência de Deus e as recebeu em sua vida. Ela se alegrou profundamente no Senhor e não desprezou a sua vocação. E por causa disso ela foi abençoada por Deus. Ela também passou por momentos difíceis, vendo, entre aspas, o seu filho crucificado na cruz. Ela acompanhou e viu o seu filho crucificado, sendo crucificado. Mas ela entendeu e se alegrou com o propósito de Deus para a vida dela, porque ela sabia que ia gerar uma mudança no mundo. E a alegria dela foi maior ainda, porque ela viu Cristo ressurgido, ressurreto, perfeito. Deus abençoe
cada mãe, fazendo-as entender os propósitos de Deus em suas vidas para a glória dele. Vamos orar? Pai de amor, Deus de infinita graça, muito obrigado a Deus, porque de fato vimos e aprendemos, ó Pai, que o Senhor é magnífico em todas as tuas obras. Agradeço a Deus pelas mães dessa igreja, agradeço ao Pai porque o Senhor tem usado cada uma delas para uma obra específica também. Ó Deus amado, cubra cada um com teu poder pastoral, de fato, para que elas sintam a presença de Cristo nos seus lares, em suas vidas, e sejam renovadas dia após dia pelo poder da tua palavra, pelo mistério do teu Espírito na vida delas. Muito obrigado pelas nossas mães. Em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. É bom a gente estar aqui e graças a Deus por tudo que já aconteceu. Eu quero convidar as irmãs que vão cantar, por favor, o último hino, nosso tempo está acabando. As irmãs que vão distribuir a lembrança. Nós vamos encerrar nosso culto cantando um hino. Enquanto elas estão chegando, eu quero agradecer a todas as mães. Deus abençoe vocês por estarem aqui. Que Deus dê muita graça, muita sabedoria e parabéns a todos vocês. Hoje é um dia especial. Eu não tenho mãe, não vou falar da minha finada mãe, só lembrar desse dia de tudo que ela já fez e deixou marcado na minha vida. Que Deus abençoe ricamente a todas vocês. Nós temos uma mamãe também, ela deu à luz esta noite. É Valéria, Ana Valéria de Jane fica toda alegre, igual o pico no monturo. Nasceu uma netinha e ela está vibrando ali com o nascimento da sua netinha. Então, Deus abençoe Jane, Valéria, Valeriano, todos ali. Agora eu quero pedir as mães para ficarem em pé, eu quero fazer uma oração por vocês. Depois estaremos cantando o hino e as irmãs vão distribuir a lembrança. Não saia sem receber a sua lembrança. Então as mães fiquem em pé, por favor, e vamos orar ao Deus, colocando-as no altar do Senhor. Que Deus esteja abençoando. Vamos orar pelas mães. Pai, nesse momento especial, onde, ó Deus, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por todas as mães. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela alegria que o Senhor tem colocado no coração de cada mãe. Obrigado, ó Deus, pela alegria indescritível de ter um filho, Senhor. Ó Deus, também obrigado pelo ministério grandioso e glorioso em ter um filho e criar um filho, Senhor. Também te agradecemos pelas mães de fé, pelas mães que depositam confiança no Senhor e que dependem de Deus para cuidar e zelar dos seus filhos, ó Pai. Ó Deus, em especial, eu quero te pedir em nome de Jesus pelas mães presentes aqui, ó Deus. Pai, guarda cada lar, guarda cada família, guarda cada mãe, guarda, meu Deus, o coração, guarda as emoções, guarda, meu Deus, a cada vida, Pai, para que seja guardada e sustentada pelo Senhor, Pai. Abençoe, meu Deus, também a Ana Valéria, a Valéria, meu Deus, que deu a luz essa noite. Que o Senhor continue abençoando aquele lar, aquela família. Dê a ela e o seu esposo sabedoria para cuidar daquela criança, Senhor. Que aquela criança venha a ser uma bênção para a glória do teu reino, Pai.
Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado pela minha mãe que já se foi, mas que deixou marcado para sempre a minha vida, Deus. Obrigado por esse culto, pelas pessoas que estão presentes aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Nós temos também uma visitante. Agora eu peço que todos fiquem em pé. Além de homens, nós temos aqui Jaciara. Cadê Jaciara? Tá ali, Jaciara. Temos uns homens aqui também, né? Paulo, tem alguns homens aqui, algumas pessoas visitando. Vamos cantar esse hino. Hoje à noite, se Deus permitir, o pastor Expedito estará pregando. E também haverá um convite hoje à noite. Haverá um convite para os irmãos que estiverem aqui. Não será transmitido o convite, não. Só para quem estiver presente. Não é pegadinha, não. Vocês vão ver depois. Então vamos cantar esse hino. Logo depois do cântico, vocês poderão sentar-se e as irmãs vão distribuir as lembranças aí no dia das mamães. Cântico, alegria. Sobe a voz. Só as mães fiquem de pé, por favor.